O homem que fez tudo isso, o fracasso, o orgulho fracassou. Não volta mais para o trono. Era a dinastia de Davi, havia uma promessa. Ele é levado para uma casa particular e de forma prévia, precoce, Jotão assume o poder, seu filho. A Bíblia diz que Jotão buscou o Senhor fazer o que era reto, mas coloca uma conjunção adversativa, porém, não conseguiu tirar o pecado do povo. Porque com o fracasso de Uzias, o negócio piorou. Com o tempo da vida de Uzias, o povo se debeliou diante de Deus. Agora, a crise espiritual estava maior do que a política diplomática e econômica. E os inimigos aproveitaram a fraqueza e voltaram a ameaçar de novo. Aí a Bíblia diz que Uzias morre. Quando Uzias morre, a coisa estava tão feia que Deus chama Isaías na visão, no ano que morreu Uzias, e mostra como estava a situação. Deus diz: Isaías, na visão, o meu povo está mais insensível do que o jumento e o boi. Se você quer agredir a integridade de um nordestino, chame ele de jumento. E Deus diz que o seu povo estava mais insensível do que um animal irracional, porque o boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura do seu possuidor, mas o meu povo não me entende. Está como um corpo apodrecido, cheio de chagas, e não quer ser untado com óleo. Quem enviarei? Aí Isaías vem, sintetizando, já entra como oráculo no meio do fracasso. Jotão não consegue viver muito e morre e deixa o povo em pecado. A crise assola mais, mas agora vem um crânio na dinastia. A Bíblia diz que o rei Acais entra na história, na sequência do fracasso, e vem com proposta irrecusável. O rei Acais promete que vai solucionar a diplomacia, vai solucionar a economia e o espiritual. Ele, com estas três propostas, ele ganha o coração do povo. Primeira coisa que ele faz é resolver a diplomacia junto com a economia. A Bíblia diz que ele teme as ameaças, como Isaías estava no controle, e Deus gostou da proposta de Acais. Disse Isaías: Acais não está nem dormindo, diga a ele que eu vou com ele, não tenha medo das ameaças, eu vou dar vitória a ele. Isaías o procura, o encontra e entrega a profecia. Ele olha para Isaías e não crê. Aí Isaías diz: foi Deus que mandou te dizer. Se tu não está acreditando, Deus está mandando tu pedir um sinal. Que seja alto feito os céus, Ele vai te dar. Se seja profundo feito a profundidade da terra, Ele te dará lá também. Pede, mas ele diz: não tentarei ao Senhor. Ele descarta a profecia de Isaías, descarta o profeta e vai acreditar no braço do homem. Para resolver o problema, ele procura o rei da Síria, Tiglat-Pileser, e propõe uma aliança diplomática entre Jerusalém e a Síria. A Síria era mais poderosa, política, bélica e economicamente falando. Os assírios eram tão cruéis que a história diz que eles, quando invadiam uma nação, humilhava. Quem se rendia, eles pregavam um arame, chama de anzol,
grudava no nariz das pessoas, como os escravos dos assírios. Quem não se rendia, eles matavam arrancando cabelo por cabelo e pele por pele. E quando invadiam as cidades, quebravam os deuses deles e jogavam no fogo. Agora o rei Acais vai fazer uma aliança com a maior potência. Para quê? Para que ele guardasse Judá, defendesse Jerusalém das ameaças inimigas. E contrapartida, ele tornaria Jerusalém vassalo dos assírios. Ele vendeu Jerusalém para pagar preços exorbitantes. O rei Tiglat-Pileser aceita a proposta. Agora resolveu de uma tacada só o problema político e diplomático e econômico, porque agora as portas se abriram, o câmbio é livre, a relação comercial é aberta entre a maior potência e Jerusalém, Judá. Ou seja, os judeus tinham acesso à Assíria, como a Assíria a Jerusalém. Então ele se vangloria e ele agora diz: já resolvi, vou resolver o problema espiritual. Aí ele agora, como gestor, ele consegue contaminar os queimadores de incenso, os homens que se dedicavam a Deus para poder ter culto. Ele promete protegê-los, chama eles provocadores de avivamento, provocadores de culto, e os leva para a cidade principal da Síria. Qual era o propósito? Aprender a queimar incenso e a cultuar aos deuses da Síria. Então os queimadores de incenso, uma boa parte, deixaram Judá e seguiram Acais. Foram para a Síria, aprenderam a adorar os seus deuses. Quando voltaram, já não queria queimar mais incenso a Deus. Aí Acais faz o quê? Fecha a porta do templo, que era o lugar do avivamento, coloca a estátua no pátio e proíbe adorar o Deus de seus pais. Levanta altares nos montes aos deuses da Síria, queimava os seus próprios filhos no fogo ao adorar os deuses da Síria. Agora o rei Acais contamina todo Israel. Tinha pinheiro, tinha relação diplomática, mas não tinha mais culto a Deus, não tinha mais louvor. Os seus filhos eram queimados. Agora o que eu acho lindo é que enquanto ele ia queimando filhos em sacrifício, Deus vai preservando um que tinha tudo para dar errado. A Bíblia diz que Ezequias, ele cresce vendo o pai fazer tudo isso. Ele cresce sem ouvir louvor a Deus, ele cresce sem estar no culto a Deus, porque a igreja está fechada. Ele cresce vendo o pai fazendo tudo de errado. Era tudo, tinha tudo para dar errado. O rei Acais morre e o fracasso é total. Aí diz a Bíblia que Ezequias assume o poder, capítulo 29 de 2 Crônicas. Quando ele assume o poder, eu acho lindo, tudo para dar errado. Ele olha, primeiro mês, primeiro ano, primeiro ato dele, não está preocupado com a economia nem com a política. Ele diz: se é para resolver o problema, tem que trazer a glória de Deus, tem que queimar incenso de novo. Ele fala: